Então, eu demorei um pouco para fazer um vídeo sobre esse assunto, que foi o mais comentado do YouTube aqui no Brasil, que foi um assunto desencadeado por causa do vídeo com o título de adultização que o Felca lançou há acho que uns 9, 10 dias atrás, né? Eu levei todo esse tempo porque eu estava realmente vendo vários outros conteúdos sobre esse assunto, eu estava vendo vários outros pontos que já foram levantados, porque dessa forma eu me permitia também prestar atenção naquilo que estava sendo evitado de ser comentado por um lado e pelo outro. Eu vi sim comunicadores ditos como de esquerda e outros ditos como de direita. Eu vi muita opinião bem antagônica sobre esse assunto, né? Foi o tipo de coisa que eu fiz questão de refletir bastante antes de vir aqui falar no meu próprio canal, dar a minha opinião, porque vocês sabem que eu costumo ter, eu gosto de ir além do que costuma estar sendo dito na superfície, né? Então provavelmente eu vou conseguir discordar de dos dois grupos de certa forma, né? Mas como é um assunto muito amplo e muito complexo, eu vou começar então falando sobre a questão de como que é o ambiente digital, já que foi uma parte importante desse assunto envolve uma rede de pedofilia que já está bem instalada em aplicativos como o Instagram, e é óbvio que também tem no TikTok para mostrar que, tipo assim, não é apenas o algoritmo de origem norte-americana, né? Afinal, o TikTok é de origem chinesa. Ainda assim, todos esses algoritmos, quando eles estão atuando aqui no Brasil, eles propiciam a propagação de conteúdo que a gente identifica como pedófilo. Então, assim, aí levanta essa ideia, né? Por que que no Brasil isso é disseminado de tudo quanto é lado? Porque dá para dizer que é disseminado, e por que aqui tem tanto público consumidor para esse tipo de conteúdo, né? Eu já estou falando essas coisas para dar um vislumbre da onde eu pretendo chegar com o que eu estou falando aqui, né? Mas então, assim, no ambiente digital, cara, eu acho que fica evidente que quem está mais em negação sobre o que precisa ser feito sobre esse assunto é o pessoal da direita, né? Porque assim, é só falar sobre qualquer espécie de controle do que acontece no espaço digital e começa aquela histeria de falar que é censura, falar de regulamentar as redes leva a isso. E falando agora de forma bem pragmática, cara, censurar agora, censurar o quê? A propagação de conteúdo pedófilo é óbvio que tem que acontecer. Aí os caras se escondem sobre esse tipo de medida, falando que assim, mas devam utilizar isso para censurar adversários políticos. Cara, do que vocês estão falando? Olha como é que o YouTube já é agora. O YouTube rapidamente derruba qualquer assunto que pode ser considerado polêmico, sabe, controverso. Então, assim, vocês estão falando que estão com medo de que aconteça algo que já está acontecendo. Então, assim, a gente simplesmente tem que tentar que pelo menos censurem também a propagação de conteúdo pedófilo, cara. Pelo menos, assim, de vários meios possíveis. Tanto, assim, parar com a ideia de que tu só pode criar uma conta através de simplesmente criar um e-mail novo. Temos que realmente começar a vincular as pessoas a um CPF. E aí, assim, ninguém, depois que tu tiver a tua conta com o teu CPF, outras pessoas não podem utilizar o CPF para criar uma conta. Pode ter falsidade ideológica, podem ter problemas, blá 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 blá. Cara, sim, 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 sim. E assim, ó, eu tô nem aí do ponto de vista de que se esse é o preço que vai ter que ser pago para ter alguma espécie de controle desse conteúdo que é criado por essas contas, que um pedófilo pode ter 15, 10, 20 contas simultaneamente compartilhando conteúdo que nem foi ele que criou, ele simplesmente foi roubando imagens de perfis aleatórios de pessoas que expuseram seus filhos, etc, etc, etc. Então assim, cara, olha, eu acho que é totalmente legítimo essa espécie de medida sim. Eu acho que definitivamente a gente pode pegar e arrumar meios de fazer com que as pessoas se responsabilizem pelo que elas estão fazendo no espaço digital. Se para isso, se pra ti que tá me vendo pensa que isso é um absurdo, que isso é uma censura, blá blá blá, cara, eu não me importo tanto assim que as pessoas percam o direito de acessar um site, entendeu? Eu tô falando de valores que eu acredito que, honestamente, do jeito que tá aí, cara, eu até vejo assim, alguns dos caras mais malucos, mais conspiratórios, esse pessoal de direita fala que a esquerda tá querendo aproveitar isso daí pra censurar, porque é isso que eles gostam de fazer. Só que, tipo assim, do ponto de vista deles, se eles acreditam que tem essa esquerda globalista maluca que quer controlar o mundo, é as mesmas pessoas, são as mesmas pessoas que estão por trás da Meta, do Google, as mesmas pessoas que estão por trás da rede social. Então, assim, qualquer medida que vise tentar mudar aquilo que a rede social está achando que é o ideal,
porque é evidente que a rede social não vê problema nenhum com pedofilia ser compartilhada. Se ela visse, as coisas não funcionavam assim. A gente tá falando do Instagram, cara. Uma das redes mais, assim, utilizadas, mais populares. É a superfície da internet. Se o Instagram que derruba qualquer conteúdo que ele pode achar polêmico, controverso, por que logo uma série de conteúdos que evidentemente são utilizados como um espaço para encontro e compartilhação de conteúdo pedófilo, por que diversos desses espaços estão ainda funcionando aí? É evidente que seja lá quem controla esses algoritmos não vê a compartilhação desse tipo de imagem e esse tipo de conteúdo e a proliferação desse tipo de ideal como um problema. E isso que eu estou falando aqui para mim não tem nada de conspiratório, é uma análise assim fria do que está acontecendo. Se quem está por trás do algoritmo achasse ruim que tivesse sendo estimulado e propagado esse tipo de mentalidade aqui nos espaços do Brasil, se eles achassem ruim, isso não tinha chegado a esse ponto, não estaria precisando de uma denúncia do Felca, que só para quem não sabe, esse assunto já foi exposto por diversas outras pessoas já faz muito tempo. Inclusive até eu aqui no meu canal já tinha mencionado assuntos relacionados, eu não usei essa expressão adultização, eu acredito que isso surge como uma espécie de eufemismo, para ele não ter que ficar falando de sexualização e outros termos que eu já falei aqui no meu podcast, que aqui na verdade não é mais um podcast, são só vídeos pro YouTube, né? Mas enfim, eu já falei aqui que eu acredito sim que a sociedade brasileira é hipersexualizada e eu acredito que esse problema que deve acontecer ao redor do mundo inteiro, que é utilizarem as redes sociais para facilitar a disseminação de conteúdo pedófilo e propaganda pedófila também, visto que antes era algo que praticamente assim, eu acredito que esses caras atuavam praticamente de forma assim anônima e tipo assim totalmente sem nenhuma ligação com ninguém. Aí chegou a internet, foi onde surgiu os espaços para esses caras aprenderem a se comunicar. Eles puderam também estender os crimes deles, visto que antigamente era muito mais trabalhoso eles ter acesso a conteúdo infantil, então eles precisavam ou praticar o ato pedófilo na vida real, que exigia muito mais, assim, ele se comprometia muito mais, visto que ele poderia pagar muito mais caro e muito mais rápido, né? Se ele perpetuasse aquele crime. Agora a gente permitiu que exista uma série dessas pessoas que eles não chegam a consumar o ato, mas eles estão ativamente consumindo esse tipo de conteúdo e alimentando outros pedófilos e provavelmente romantizando essa ideia de quem sabe algum dia ele vai consumar esse ato. Só que então agora é indiscutível que a internet transformou a vida desses caras e transformou a nossa sociedade para pior. Se a gente acredita que esse tipo de valor tem que ser combatido e eliminado eventualmente, né, a gente está criando um espaço que livremente permite a proliferação desse tipo de cultura. Então, assim, aí vai vir voltar para aquele argumento que os caras falam, tipo assim, mas aí se tu tirar da rede social, esses caras vão ir parar na Deep Web, blá blá blá. Cara, que seja, que eles vão parar na sarjeta, mas agora no Instagram tá tendo conteúdo assumidamente pedófilo. Quando eu digo assumidamente pedófilo, é óbvio que quem viu o vídeo entendeu, não é sobre ter alguém abusando de uma criança naquele vídeo que a gente está assistindo lá. É sobre ter um conteúdo que qual é aquele propósito, o que ele está alimentando ali, sabe? Que tipo de pessoa que vai até ali, qual é o público daquele tipo de vídeo. E quando a gente vê pelos comentários, a gente percebe que é simplesmente gente pedófila, tentando compartilhar conteúdo entre eles e propagar essa ideia, essa mensagem, cara. Isso assim é o tipo de coisa que tem que ser evitada, mesmo que por causa disso seja um pouco mais burocrático o processo na vida da internet, que seja, cara. Já faz tempo que eu acho que as pessoas deveriam ser responsabilizadas pelo que eles fazem na internet, sim. Eu não acho que a internet tem que ser um lugar onde as pessoas acham que eles podem falar e fazer o que quiser, propagar qualquer mentalidade sem qualquer tipo de represália. Tudo aquilo que já pode ser punido na vida real tem que ser punido no mundo digital também. E eu não acho que o cara mas daí se eu falar alguma coisa eu vou perder minha conta. Cara, eu não acho que ser proibido de utilizar uma rede social é equivalente a tu ser exilado de um país, ou tu ser torturado, ou tu ser preso, entendeu? Tu ter a tua conta do Instagram banida, ou teu CPF, no caso, teu CPF ser proibido de ter uma conta no Instagram, no Facebook, no TikTok, não faz eu sentir. Eu não coloco em equivalência com essas outras coisas que eu falei aqui, entendeu? Não é o mesmo nível de perseguição. Vai viver a porra da tua vida e sai dessa plataforma, então, cara. Se o teu negócio
exige especificamente da existência de uma dessas plataformas, então tu tem que obedecer tudo que essas plataformas fazem porque tu é funcionário deles. Agora, caso contrário, faz o teu conteúdo do jeito que tu quiser fazer, e já tem vários canais, vários grupos que tentaram fazer iniciativa separada desses canais, então assim, não é como se tu tivesse que ser obrigado a estar inserido nesses canais para ter sucesso. Isso depois que tu já for grande. É evidente que quando tu é uma pessoa desconhecida, tu precisa dessas plataformas para chegar lá. Mas agora, depois que tu já chegou lá, cara, se pra ti é um fardo muito grande ficar trabalhando pro pessoal da Meta e tu não quer ter que defender do que o Instagram concorda, do que o Facebook concorda, do que o YouTube concorda, cria tua própria plataforma e dá o teu jeito de fazer aquilo ali ser autossuficiente, entendeu? Agora, caso contrário, cara, tem que respeitar as diretrizes da comunidade, e se essas diretrizes ficarem mais estritas na busca por tentar impedir a propagação de conteúdo que eu considero como pedófilo, e as pessoas de modo geral consideram como pedófilo, cara, que assim seja, cara. E esse daí não é um argumento que pra mim vai fazer com que eu pense, não, vamos continuar do jeito que tá, né? E para falar do jeito que tá, teve um monte de político tentando falar sobre criar medidas, sabe, e criar leis e fazer alguma forma de combater. Muito pessoal da direita falando assim, mas não tem que regulamentar nada na internet, tem que mais ativamente punir esses caras e perseguir esses caras. Sendo que assim, cara, os malucos não estão entendendo. Do jeito que tá hoje em dia, com tu podendo usar, criar uma conta de praticamente forma anônima. Como eu digo assim, de forma anônima? Tu precisa do e-mail, tu tem que fornecer o nome, mas esses nomes e essas informações que tu dá não são verificadas de um ponto de vista assim, legal, sabe? Então, basicamente, se tu é um cara que tá fazendo esse tipo de crime digital, é óbvio que tu vai estar utilizando um VPN para ocultar onde que tu tá escondido, sabe? E o que tu tá fazendo ali. Então, assim, efetivamente, cara, tem que diminuir o acesso, tornar o acesso um pouco mais restrito, sim. Não pode ser essa coisa de que qualquer pessoa cria múltiplas contas através de vários e-mails e fica por isso mesmo, sabe? Porque evidentemente que isso dificulta qualquer ideia de punição, tipo, de chegar até o criminoso para poder punir ele, sabe? Mas agora, assim, outra coisa que esse pessoal não percebe, nesse momento dando foco pro pessoal da direita, eu vou até, provavelmente, vou fazer outro vídeo sobre esse assunto, porque tem muito o que falar. Eu nem falei muito sobre essa questão toda fora do ambiente da internet, mas uma coisa que eu vou levantar é que aqui no Brasil a gente já existe uma coisa chamada, né, o Estatuto o ECA, né, que é o Estatuto da Infância e Adolescência, mas o que quer dizer o C? Agora eu esqueci o que quer dizer a sigla, né? Mas basicamente, né, seria o nosso órgão que protege os jovens, protege os adolescentes, né? E ele é um órgão que, até onde eu sei, ele surgiu em 1990, e a partir dali que mudou um monte de coisa na lei como as crianças eram tratadas. E até onde eu sei, por causa de toda a questão assim, da maioridade penal, as pessoas sentem que elas têm que, as pessoas que são contra a maioridade penal atual, sabe, que queria que reduzisse, e muitas vezes são pessoas assim, que estão aliadas ao bolsonarismo, porque o Bolsonaro, por exemplo, fala esse tipo de coisa, ele falava mal do ECA em geral, sabe? Como se ele não servisse para nada. Mas ali no ECA já está dizendo algumas coisas, como, por exemplo, a ideia de que todo mundo é responsável pela integridade das crianças, sabe? E ali também extingue a noção de que a criança é uma propriedade privada da família, que era a visão que tinha até 1990. E acreditem, um monte de gente quer ter essa visão e um monte de gente acha que é assim, mas aqui no Brasil não funciona assim. Na prática, já faz bastante tempo que os filhos não são propriedade das suas famílias. É por isso que se um pai agride um filho, tu que não tem nada a ver com a situação, tu pode denunciar. E se aquilo lá for averiguado, o cara vai responder por aquilo, entendeu? Mesmo que não seja a criança, ao contrário de outros crimes, entendeu? Que é a vítima que tem que fazer que tem que acusar, senão não dá para fazer muita coisa. No caso das crianças, já tem um estatuto que diz que nós, enquanto sociedade, temos a obrigação de proteger as crianças, mesmo que tenhamos que proteger as crianças dos próprios pais, da própria família. Já é assim que funciona. Mas um monte de gente não quer que as coisas sejam assim. E do meu ponto de vista, isso é contraproducente com essa noção de proteger as crianças. Porque é um discurso que, na teoria, parece que todo mundo está alinhado. Quem é que vai dizer que não é contra proteger as crianças? Todo mundo quer proteger as crianças, de esquerda, de direita, canhoto, destro, sabe? Gente que é totalmente despolitizado, as pessoas querem proteger as crianças, mas ter ideias
imaginar maneiras de proteger as crianças na prática, cara. Por que eu sou a favor dessa noção de que o bem-estar da criança é algo coletivo? Porque a gente já sabe que muitas vezes os abusos, e quando eu digo os abusos são de diversa natureza, sabe? O abuso físico, psicológico, tortura, agressão e abuso sexual também, sabe? Esse tipo de coisa vem muitas vezes no ambiente familiar, acontece no seio da família. E muitas vezes, mesmo que não seja o pai ou a mãe, quando as pessoas acabam descobrindo sobre esse tipo de crime dentro da própria família, que envolve um tio, algum outro parente, muitas vezes nada é muito comentado, as pessoas querem varrer para debaixo do tapete para não ter que expor isso de nenhuma forma. Enfim, entendam que, assim, do jeito que acontece, na minha opinião, deixar o bem-estar das crianças na mão da família é criminoso, entendeu? E só para fortalecer esse meu argumento para pessoas que nunca refletiram muito sobre essa ideia e eles pensam, mas sempre foi os pais que decidiram pelos filhos. Não, cara, sempre foi não. Se a gente for voltar o máximo possível na história da humanidade, já houve muito tempo da história da humanidade que os filhos não eram separados sobre quem eram os pais, sabe? Inclusive, essa é a minha razão para acreditar que de uma maneira ou de outra nós temos que transformar a nossa sociedade em algo mais coletivo ou mais comunitário. E isso não necessariamente quer dizer assim, o Renan está pregando a ideologia comunista. Se vocês enxergam assim, então também a culpa não é minha que vocês são incapazes de enxergar o mundo assim. Mas eu acredito sempre que o ser humano não foi feito para viver nessa ideia de família, que os caras falam família tradicional. Que mané família tradicional, cara? A família tradicional humana é uma família que é uma tribo que envolve 30, 40 pessoas com um monte de coisa coletiva e um monte de pessoas se responsabilizando das crianças. Essa foi a história da humanidade pela maior parte do tempo. E eu sou do favor de dizer que, tipo assim, é impossível existir uma família autossuficiente nesses padrões que a gente criou, sabe? Essa ideia de que um pai e uma mãe é o suficiente para criar uma criança é totalmente descabida. É totalmente descabida. É um delírio pós-moderno que foi cravado na cabeça das pessoas, sabe? E que prega individualismo, e que prega individualização, e que prega a ideia de que a criança é uma posse, que prega e que também alimenta a ideia de que aquela criança de alguma forma tem que oferecer lucro, sabe? E tem muita gente que vai dizer assim, Renan, mas quer que o Estado cuide do filho dos outros. Então, cara, cada um vai ter suas formas de enxergar essas questões. Se tu acha que é simplesmente assim, querer que o Estado cuide dos filhos dos outros, eu acredito que, tipo assim, a gente precisa obrigatoriamente coletivizar a educação e responsabilidade sobre a vida das crianças, assim como tem que ter mecanismos para impedir que a escola cometa abusos com as crianças, tem que ter mecanismos que impeçam que os pais cometam abuso com as crianças, como por exemplo expor as crianças em vídeos na internet, né? Outra coisa que eu vou expor aqui nesse vídeo antes de terminar, porque como eu falei, provavelmente vou ter que fazer mais um vídeo sobre esse assunto, é essa ideia de que, tipo assim, cara, no presente momento não é um crime o pai permitir ou estimular o filho ter aquele comportamento que a gente vê lá nos vídeos, nos conteúdos lá que o Felk expôs no vídeo dele. Então, essa é a questão. Nada daquilo lá nesse momento é crime. Só que se a gente for simplesmente dizer assim, o pai tem o direito, ou se o pai deixou, e eu vi muita gente vir com essa lógica. Tem muita gente que, mesmo que no Brasil não seja assim, entendeu? No presente momento já não é assim, sabe? Não é sobre a decisão que o pai tem. Tem gente que acha que é assim, porque na cabeça deles é assim. Mas desde 1990 não é assim que funciona no Brasil, entendeu? Teu filho não é tua propriedade. Uma propriedade tu pode dar um chute, né? Assim como um animal não é uma propriedade, sabe? Tu não pode chutar o teu cachorro e achar que pode ficar por isso mesmo. Se alguém quiser te ferrar por isso, a pessoa pode te ferrar. Da mesma maneira que o teu filho. Tu não pode maltratar o teu filho, sabe? De uma forma abusiva, excessiva, em público, e achar que a lei vai estar do teu lado. Não vai estar. Não é assim que funciona, entendeu? Não é assim que funciona. Da mesma maneira, então, que a gente pode transformar ilegal, criminoso, uma culpa, um pai, uma mãe expor o seu filho menor de idade na internet fazendo uma dança erótica sensual, tá ligado? E por vários mecanismos. Em primeiro lugar, nem precisa ser tipo assim, vamos derrubar todos os vídeos que tem uma criança aparecendo dançando alguma música. Mas assim, em primeiro lugar, não deixar monetizar já é um ótimo primeiro passo. Por que eu digo isso? Porque supostamente para criar uma conta na rede social
uma rede que compartilha vídeos também, tu tem que ser maior de idade, né? É o que diz lá quando tu aceita o teu contrato. Então, se tu deveria ser maior de idade para criar vídeos, como é que tu pode ser o protagonista de vídeos, sendo que, teoricamente, tu nem pode ter uma conta naquele site, entendeu? Então, assim, como que eles vão fazer isso? Se eles vão, tipo assim, vamos simplesmente impedir de monetizar, ou vamos cortar a distribuição, ou se vamos fazer uma análise, se for um conteúdo que mistura criança ou jovem com algo de conotação sexual, né? Muitos desses vídeos têm a ver com a parte da dança, entendeu? Eu não vou poder mencionar sobre isso agora, mas eu já vou dizer que vai ser o início do próximo vídeo. Eu vou entrar na cultura e eu vou falar especificamente do que estava aparecendo naqueles vídeos e como fica complicado efetivamente combater, sabe? A parte mais óbvia é essa parte de regulamentar as redes e impedir que as pessoas possam criar contas fantasma, sabe? Mas quando eu digo contas fantasma, eu quero dizer que não está vinculado a nenhum ser humano, entendeu? É simplesmente uma conta sem responsabilidade que pode falar e fazer o que quiser, inclusive compartilhar conteúdo pedófilo sem ter medo de ser punido, porque não dá para saber quem é a pessoa por trás daquele perfil, sabe? Então, assim, isso daí tem que mudar definitivamente, mas agora para falar sobre como que aquele conteúdo é criado, porque independentemente do que venha acontecer com o Ítalo, que ele foi preso, mas evidentemente que ele não vai, na minha opinião, ele não vai ficar preso por muito tempo, sabe? Independentemente do que acontecer com ele, não é sobre ele exclusivamente, é sobre uma cultura que já existe muito bem estabelecida, muito enraizada no Brasil, inclusive anterior à existência da internet, né? E como que isso pode ser combatido de fato, sabe? Se é que vai poder ser criados meios que impeça de existir coisas como aquela que a gente viu no vídeo do Felca, né? Mas eu não vou me despedir porque vai ter outro vídeo falando sobre esse assunto nesse canal logo logo.